pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast ArtLens, um espaço criado para falarmos sobre o universo óptico, tecnologia, inovação e os desafios e oportunidades do nosso setor. Eu sou Célia Tirapelli, diretora da ArtLens. Estou aqui ao lado do meu esposo Marcelo Mendes, diretor da ArtLens, estreando esse projeto tão especial. Esperamos que vocês todos gostem e aproveitem bem o que nós vamos trazer para vocês a partir desse primeiro podcast. E temos a honra de receber nosso primeiro convidado, uma grande liderança do segmento óptico, que tem desempenhado um papel fundamental para o crescimento e o fortalecimento do setor. Com muita satisfação, damos as boas-vindas ao presidente do Sindiótica de Goiás, Leandro Fleury. Seja bem-vindo, Leandro. Eu que agradeço, muito obrigado, Célia, Marcelo, parabéns pelo projeto maravilhoso, podcast da ArtLens. É uma honra a gente estar aqui sendo o primeiro convidado de vocês dois. Parabéns. Seja muito bem-vindo, Leandro. Muito obrigado. Leandro, temos acompanhado de perto o excelente trabalho que o Sindiótica Goiás vem realizando em prol do setor, com diversas conquistas, avanços importantes ao longo dos últimos anos. Na sua opinião, qual foi o último grande marco do setor óptico em Goiás e por que ele representa um passo tão significativo para o nosso mercado? Olha, a gente tem muitos desafios, né, Célia e Marcelo, dentro do setor óptico. Vocês que são empresários que estão lidando constantemente com o mercado, né, com a ponta, com as óticas, né, e vocês sendo pessoas que trabalham com altíssima qualidade, que é o que às vezes até movimenta, né, para cima o nosso segmento. Eu acredito que o grande marco, o último, né, marco nosso, foi a legislação, né, do deputado Bruno Peixoto, com apoio da FEComércio, do CIMEIS, toda a equipe, né, do Sistema FEComércio, SESC, Senac, o Leopoldo, inclusive, do SESC e do Senac, que nos deu uma condição muito boa, Célia, porque ele compilou informações do passado em relação à questão da legislação e renovou essas exigências do setor. Então, o setor de ótica é um setor que tem a parte comercial, mas tem também, antes disso, a parte de saúde, que vocês trabalham muito bem e que nós também disseminamos institucionalmente, porque não há outro caminho, né? Nós lidamos exatamente com saúde, a estética é importante, as marcas são importantes, o design é importante, mas em primeiro lugar é a qualidade de como que eu vou enxergar. E isso a gente agradece muito pelo trabalho de vocês e de outros, né, players do mercado, mas principalmente a ArtLens, que tem uma participação significativa, e o sindicato vem dar esse suporte institucional para que essa informação chegue no consumidor e chegue também nos empresários e comecem a adotar. Então eu acho que o marco foi essa nova legislação que veio para o setor óptico. Eu sou prova disso, né, Leandro, que pude acompanhar algumas reuniões. Sim. E até chegar ao texto final aí, até fazer essa lei virar lei mesmo, né? Exatamente. Deu muito trabalho, né? Deu muito trabalho e teve muita articulação, não só de toda a diretoria, inclusive você como diretor e empresário do setor, e alguns outros diretores, e principalmente a FEComércio, né? Através até da articulação do próprio CIMEIS, um ex-deputado, ex-vereador, hoje diretor de Relações Institucionais da FEComércio, e o presidente Marcelo, né, Baiocchi, que tem sido uma grande liderança, que tem nos apoiado constantemente com relação à questão, na verdade é o nosso líder maior, né, que tem nos apoiado em relação a essa conquista do setor. Nós devemos muito a ele essa conquista. Leandro, o certificado de regularidade técnica é um instrumento importantíssimo para a regularização, para a credibilidade e para a legalidade aí da ótica, perfeito, né? E na prática, como que o varejo óptico pode se beneficiar disso? Em relação ao certificado? Em relação ao certificado, eu acho que o certificado ele atesta a condição técnica daquela empresa e dos profissionais. Então, hoje, inclusive a gente tem discutido, Célia e Marcelo, com a própria Ambra da Abióptica, com relação a algumas dúvidas sobre o porquê dessas questões relacionadas à conformidade, e na verdade o que a gente quer é simplesmente sinalizar para o mercado, sinalizar para as autoridades e principalmente para o consumidor de uma empresa que está perfeita, que está de acordo, tem um responsável técnico de acordo com a legislação, tem equipamentos, tem qualidade, tem processos adequados e principalmente oferta qualidade e garantia para o consumidor, né, para o comprador do óculos, para o cliente, para o paciente.
Então, o certificado ele vem fortalecendo todo esse arcabouço legal, e ele recebe essa certificação, não é uma coisa assim difícil, impossível, pelo contrário, são regras básicas, e nós entendemos que isso tem uma participação importante na melhoria do mercado. E como você bem falou também, né, Leandro, antes da ótica ser um comércio, a gente trabalha com saúde. Exatamente. Né? Então faz toda a diferença, a ótica está dentro dessa legalidade para que o consumidor tenha essa confiança daquilo que ele está comprando, né, que está sendo vendido por um profissional realmente capacitado. Né? Perfeitamente. E outra coisa, quem trabalha já com a qualidade, com essas condições, é uma coisa muito natural esse processo. Agora, quem trabalha fora da regularização, fora da regulamentação, fora da conformidade, aí não que a gente deseja fechar, não é essa a proposta do Sindiótica e de nenhuma legislação que foi criada nesse sentido, mas simplesmente sinalizar para melhor, que eu acho que o mercado está compreendendo isso. E lembrando, através do presidente Marcelo Baiocco, através do diretor regional do CS-Senac, quem não tem o seu responsável técnico, ele vai ter a oportunidade de ter cursos gratuitos do Senac para poder atender a demanda dele. Então, se ele tem lá um e precisa de mais, nos acione através do Sindiótica, todos os associados recebem esses cursos gratuitos, o que é bom porque vai elevar o nível da ótica, não só na cidade de Goiânia, mas no estado todo. E o que muda para as óticas aí que buscam essa regularização aí? Eu acho que a credibilidade e principalmente a gente equalizar para cima, né, o nível da ótica, porque hoje nós temos um grande problema que o consumidor, por exemplo, ele vai num camelódromo, ele vai numa loja de camelô e ele compra um óculos achando que eu consegui comprar um óculos mais barato. E na verdade, a falta da informação dele sobre a qualidade do produto, sobre os processos que compõem a fabricação de um óculos. Inclusive, Marcelo, quando o diretor regional Leopoldo esteve aqui, ele chegou depois, a gente entrou no carro para ir embora, falou, fiquei impressionado, eu nunca sabia que precisava de tantas fases para fazer um óculos. E olha, uma pessoa que é professor, que é viajado, conhece o mundo todo, ele nunca entrou num laboratório de tecnologia tão avançada como o da ArtLens, e ele falou, Leandro, agora eu estou começando a entender a luta de vocês, porque o que vocês querem é pôr mais ou menos dentro desse padrão. Exatamente, entendeu? Então, um padrão mínimo, que vocês estão bem acima dele, mas que a gente tem que mostrar essa qualidade para o consumidor, porque vai refletir na qualidade e na visão dele, no dia a dia, no trabalho, para o estudante, para aprender, até para a questão de compreensão das coisas. Então, a visão hoje, ela está em todos os processos, né, praticamente. E hoje, né, Leandro, quem quer se legalizar, a ótica que quer se legalizar, o laboratório que quer se legalizar, está muito, não vamos dizer fácil, mas é bem às suas mãos para ele poder se legalizar, não é isso? Sim, nós temos hoje uma rede de parceiros, né? Não só parceiros que são empresas, né, como a ArtLens, por exemplo, que nos dá todo o suporte quando a gente precisa, né, do ponto de vista de orientação sobre algum produto, alguma dificuldade, sempre, né, com a equipe técnica altamente especializada, a gente conta sempre com vocês, mas também temos parceiros institucionais, o Senac na área da educação, o Sebrae na área de capacitação, junto com o próprio Senac, o SESC na área de saúde, a FEComércio com toda a expertise, inclusive. Então, esse processo ele nos dá uma segurança pelo sindicato, porque não é um sindicato sozinho, nós estamos com muitos parceiros, o Conselho Regional, a Câmara Regional de Ótica e Optometria, a Confederação Brasileira de Ótica e Optometria, que reúne a parte científica de profissionais, é também importante. E por que não a própria Associação de Médicos, que nós temos que ter um bom relacionamento com todos eles. A medicina, ela tem um papel importantíssimo na saúde visual e ocular, e nós temos um trabalho, seja pela optometria, que é colaborativo, ou seja pelo óculos, que vai fazer o aviamento da prescrição. Então nós entendemos que isso é extremamente importante. A gente chama de 3 Os da visão, né? O time que são os 3 Os da visão, é o oftalmologista, o optometrista e o óptico para fazer a dispensação óptica. Então nós defendemos essa tese para fortalecer o mercado. Eu acho que é muito importante. E no dia a dia, praticamente é o que a gente adota, né? No nosso dia a dia aqui, na empresa, né? Eu acho que é isso. Leandro, e quando a ótica ela recebe ali a fiscalização, seja do PROCON ou da vigilância sanitária,
quem que ela procura para ter orientação sobre essas informações? Nós estamos aguardando, inclusive, da diretoria do superintendente do PROCON, uma reunião para a gente fazer uma nota técnica com o PROCON para poder eles entenderem melhor o nosso setor e nós também compreendemos melhor como é que funciona esse processo da fiscalização do PROCON, porque é uma coisa nova, Célia e Marcelo, que a lei incorporou. Ela trouxe o Código de Defesa do Consumidor para dentro da legislação. Então, além da área de saúde, que está dentro da parte da vigilância sanitária, da superintendência da vigilância sanitária, que é a vigilância sanitária estadual e as municipais, né, inclusive a de Goiânia, tem também o PROCON. E o PROCON, ele se dispôs a fazer isso, inclusive nós estamos aguardando até um selo de conformidade, porque o PROCON não pode apontar, e ninguém pode fazer isso, uma questão até de responsabilidade com a informação, de falar que fulano não é bom. Mas o PROCON pode falar que determinadas empresas têm uma condição técnica mínima adequada. Então a gente está formando um selo de conformidade com o PROCON, com o Sindiótica, com a FEComércio, com a própria CDL, já foi feito até um termo, que está na Procuradoria-Geral do Estado, para a gente poder regulamentar essa parte com relação ao responsável, técnicos, a parte dos equipamentos, a parte das instalações, que é muito importante esse processo, e tudo assegurando o quê? Duas coisas principais, a saúde e a segurança da visão do consumidor, do paciente. Eu acho que é o papel nosso. Interessantíssimo isso, Leandro, por quê? Hoje, quando a internet está aí, né, tudo que a gente vai comprar hoje, a gente tem esse recurso ali, né, da internet. Infelizmente, o óculos também foi caminhando para esse caminho que, né, a gente sabe o tanto que é importante, né, o atendimento humanizado quando a gente se fala em venda de óculos, né, de lentes, pelo o acompanhamento e toda uma anamnese que você precisa estar ali na frente do seu cliente ali para fazer. Perfeito. Mas em contrapartida, falando aí sobre os selos que você falou, que você comentou, quando a gente vai ali para comprar, seja um alimento, né, que a gente tem que ter esse cuidado também, porque o iFood está ali com um monte de restaurantes, né, oferecendo ali uma demanda que você não sabe de onde está vindo, como está sendo feito aquele alimento. Exato. Óculos não é diferente, lente não é diferente, é saúde também. Exatamente. E hoje a gente tem esse selo, a gente tem esse cuidado. Eu, particularmente, quando eu vou lá pedir, né, seja o que for no iFood, por exemplo, ou qualquer seja outro aplicativo, eu vou baseado em quantas estrelas esse restaurante tem. Então, ele serve de termômetro para a gente, para saber se ele está dentro ali de uma conformidade também. Então, isso vai ajudar bastante aí o consumidor de óculos aí, ele está buscando isso. E aí, essa ótica que eu estou indo é de confiança? Quantos selos, quantas estrelinhas ela tem? Né? Então, isso é um projeto muito interessante que vai ajudar bastante aí o consumidor, com certeza. Não, e a gente conta muito com os exemplos, né? Então, eu não tenho nenhuma assim, objeção em citar exemplos, por exemplo, como o da Artlens. Por quê? Porque a gente fica muito tranquilo em ver exemplos de qualidade, e é esse exemplo que a gente tem que exportar para o mercado. E falo isso não só na condição de cliente que sou, mas também na condição de conhecer outros laboratórios, né? Que tem alguns que também têm a mesma qualidade, mas tem muitos que não têm, né, Marcelo? Então a gente tem que procurar pôr o processo equitativo, ou seja, de uma qualidade mínima. E eu acho que é importante, o que você falou do iFood, por exemplo, nós estamos vendo aí o delegado Teófilo, Humberto Teófilo, né, entrando em algumas cozinhas de fornecedores de iFood e dá até medo, né, na gente. Você vê uma situação daquela que você está recebendo um alimento, mas você vai ver onde que foi feito. Exatamente. E os óculos. Quantos laboratórios Bacia das Almas, igual essas cozinhas Bacia das Almas, nós temos, quer dizer, que pode até matar uma pessoa, uma comida ruim, e o óculos ele pode fazer uma qualidade tão ruim que a hora que ele está dirigindo ele pode bater um carro, porque não tem a qualidade necessária. Então, a confecção do óculos é importante, e é nesse sentido que toda a cadeia tem que se aperfeiçoar. Então, eu acho que a conformidade, o selo de conformidade, eles vêm reforçando essa tese, quer dizer, nós mudamos a cultura, nós já praticamos essa cultura da qualidade, mas vamos disseminar para todo o mercado como uma obrigação, que é a proteção da segurança e da saúde, da visão do consumidor. Como
Qual é a perspectiva do setor óptico em relação às tendências aí de negócio para o futuro? Eu acredito que nós estamos num momento de transição, porque a ótica, igual vocês estão há muitas décadas dentro do setor de ótica, ela já evoluiu muito, né, desde aquela época para trás que você tinha, né, Marcelo, uma quantidade de formas, né, e tal. Hoje é tudo digital, né, e esse processo. Então eu acredito que a gente está basicamente evoluindo muito. Então eu acredito que essa qualidade, essa percepção de que é saúde, ela está incorporando no dia a dia, não apenas dos empresários, das empresárias de ótica, dos técnicos de ótica e das técnicas de ótica, dos especialistas, mas também do consumidor. Então ele vai cada vez exigir. Então eu acredito que nós estamos numa transição para que as precarizações fiquem para trás, se Deus quiser. Nós queremos que isso aconteça o mais rapidamente possível e não simplesmente fechar, mas qualificar essas pessoas erradas para se tornarem bons profissionais, fazerem bons produtos e ofertarem boa qualidade de serviços. Então eu acho que essa transição é uma perspectiva que a gente tem para o mercado. Leandro, a gente falou aí sobre a regularização em relação ao empresário, em relação aos vendedores, aí, os consultores óticos. O que o sindicato tem feito para ajudar também a levar o conhecimento para esses profissionais, que a gente tem visto cada dia aumenta o número de rotatividade aí desses profissionais dentro das lojas? É um grande problema que nós temos, né, esse turnover dentro das empresas, e que a gente tem que trabalhar isso. Eu acredito que a formação do profissional, que não é uma formação de uma semana, 2 semanas, na verdade um curso do Senac são 1.200 horas de técnico em ótica e é obrigatório. As equipes têm que ter mais de um técnico de ótica, por quê? Porque o técnico ele tem que tirar férias, o técnico pode ter uma licença médica, ele pode ter uma viagem inesperada, e o ideal é que a pessoa tenha um profissional, ou talvez mais de um, né, com essa regulamentação, com essa responsabilidade técnica. E eu acredito que o Senac tem sido o principal parceiro nosso. E aí nós temos o Senac que forma o responsável técnico, que é o técnico de ótica, mas ele também forma o vendedor de produtos e serviços óticos, que está na grade de cursos do próprio Senac. Então, o presidente Marcelo Baiocchi, junto com o diretor Leopoldo, toda a diretoria, né, a equipe do Senac, tem nos dado todo o apoio nessa questão da formação do técnico de ótica, da formação do vendedor. E eu acho que a qualidade desses profissionais é que vão ditar o perfil da empresa. Então, quanto mais profissionais qualificados, melhor colocação essa empresa estará no ranking de qualidade. E eu acho que isso quem vai ganhar principalmente é o consumidor. E o Senac hoje está preparado para receber novos alunos, quem quer se qualificar, ficar legal. Ele tem todo esse amparo do SESC hoje, do Senac, quer dizer? Tem. Hoje o Senac está preparado, não só o Senac Goiás, a regional de Goiás, mas os cursos EAD do Senac, que são o ensino à distância, né? A base, a plataforma é do Senac Rio Grande do Sul, porque dentro do Senac você tem 3 plataformas. Tem a plataforma de cursos superiores, de cursos técnicos e de cursos livres. As plataformas de cursos superiores do Senac Nacional é São Paulo, é o Senac São Paulo. A plataforma de cursos técnicos, todos os cursos técnicos EAD, eu falo plataforma EAD para ensino à distância, é no Rio Grande do Sul. Então o Senac Rio Grande do Sul que controla isso. E de cursos livres é em Santa Catarina. Então, o Senac Goiás está com a parceria com o Senac Rio Grande do Sul e o Senac Departamento Nacional para a quantidade que for necessária. Veja bem, nós iniciamos esse processo praticamente no início do ano e já temos quase 400 inscrições de curso técnico de ótica. E eu perguntei, olha, nós temos 2.500 óticas no estado, né? Muitas delas não regularizadas. Então, se todas precisarem, o Senac falou, o que precisar nós temos como atender. Vamos só fazer a programação, porque isso representa um investimento, inclusive, para eles, e eles usam, Marcelo, o PSG, que é o Programa Senac de Gratuidade, que é um programa federal, que o Senac é adepto, e há o processo de oferta do curso
dependendo da empresa, gratuitamente. Então nós temos esse benefício para os associados do Sindiótica. A ótica que não for associada, ela não consegue se inscrever para fazer esse curso, então? Ela consegue se inscrever, só que esse é um benefício para o associado. Agora, existem outras formas da gente poder ajudar. Então, a empresa que não é associada, ela pode entrar em contato com o Sindiótica e nós vamos dar todas as orientações. Mas, Célia, os benefícios são tão grandes hoje em relação à associação, você paga o equivalente a quase R$60. A R$60 por mês, são R$720 por ano. E o que ele tem, por exemplo, só nesse curso do técnico em ótica, ele vai ter um benefício que esse curso sai, são 1 ano e meio, ele sai quase R$9.000. Então, seriam mais de 8 anos de associação para ele já receber um benefício, e isso para um aluno. Se ele põe 2 ou 3, aí ele está falando em benefício para mais de 10, 15 anos em relação ao que ele tem. Fora outros benefícios, nós temos o processo do IEB, que é o Instituto Elias Bufais, que ele tem muitos benefícios, e nós estamos instituindo agora o Vale Óculos, para poder ofertar para o comerciário. Então nós estamos querendo aquecer as empresas regulares, os laboratórios e, consequentemente, os laboratórios que compõem o ecossistema da saúde visual e ocular no estado de Goiás, e fortalecemos todos numa busca da melhoria, que é o que a gente realmente busca na parte da dispensação ótica, né, com os óculos e as lentes. Leandro, então é o seguinte, hoje é uma ótica, é um laboratório, né, uma distribuidora de armação ou alguém que esteja no ramo ótico, né, foi lá fiscalizado, foi notificado. O sindicato hoje está apto a poder ampará-lo, a ajudá-lo a se, vamos falar, a se legalizar? Perfeitamente. Às vezes a empresa está legalizada, mas ela tem alguns detalhezinhos que precisam ser aperfeiçoados. No caso que a empresa que não tem legalização nenhuma, ou essa que precisa só de algum ajuste, nós temos lá dentro do sindicato, junto com a FEComércio, orientações de ordem jurídica, de ordem técnica com especialistas, parcerias, né, com pessoas que entendem como o laboratório Artilense, se for algum assunto relacionado a óculos, dúvidas, porque às vezes pode surgir uma dúvida em relação a uma fabricação de óculos que o cliente reclamou, por exemplo, lá no PROCON, mas vamos falar da documentação, se ele foi fiscalizado pelo PROCON para poder se adequar. Então, qualquer orientação em relação à empresa, nós somos colaborativos, nós não temos autonomia de fiscalização. Então, seja o Sindiótica ou qualquer outra instituição, a Câmara Regional, quem quer que seja, não tem poder de fiscalização. Ela é um processo colaborativo que contribui com a fiscalização. Então, nesse sentido, nós temos sim, e além disso, a pessoa que chega lá e ela quer a informação, ela vai ter, mas se ela quiser, por exemplo, se associar e não só ter esses benefícios, essas informações, ela vai ter muito mais benefícios, que são planos de saúde sem carência, temos convênio com o SESC-Senac, se ele quiser viajar para Caldas Novas, quer viajar para o SESC, né, de Caldas Novas ou do SESC de Pirinópolis. Então, existem muitos SESCs, inclusive abriu agora Águas Quentes, está abrindo agora lá perto de Mineiro, Jataí. Então, eles adquiriram uma sede nova lá e tem água quente, mais quente, Marcelo, do que Caldas Novas. A gente não sabia que tinha água termal lá. O SESC comprou um novo clube, é o presidente Marcelo fazendo um trabalho maravilhoso. Então, nós temos muitos benefícios que podem realmente valorizar e assistir a empresa. Leandro, você comentou sobre essa função do sindicato. Eu percebo em alguns grupos aí nas redes sociais que muitos empresários eles confundem realmente o papel do sindicato. Ele acha que o sindicato tem que ir lá, tem que fiscalizar, mas não é o sindicato que faz então essa fiscalização, né? Vamos deixar isso bem claro. Na verdade, o sindicato ele é um elo de ligação junto dessas autoridades aí para estar levando essas informações e dando esse respaldo para a nossa classe se adequando, vamos falar assim. Perfeitamente. O sindicato ele é um facilitador. Então ele faz um papel da interlocução entre o papel público, os órgãos fiscalizadores, ou quem quer que seja, a Secretaria de Economia, não importa, a vigilância sanitária, com o nosso cliente final, que são as empresas. Então, o que puder ser feito através da estrutura sindical, do Sindiótica,
da estrutura da FEComércio, que é uma estrutura mais ampla, ou a estrutura da Confederação Nacional do Comércio, que tem a Federação do Comércio e a Confederação. Então, o sindicato ele procura gerar esses facilitadores para poder que o empresário não só tenha a atividade dele otimizada, mas também a gente consiga facilitar a vida do empresário. Esse é o papel do sindicato, ser esse facilitador no dia a dia da empresa. Leandro, obrigado por atender o nosso convite nesse primeiro episódio do podcast Artlands. Agradecemos muito por compartilhar conosco essa trajetória do Sindiótica, os desafios e conquistas e essa visão inspiradora sobre o futuro do nosso setor. Temos certeza de que essa conversa contribui muito para que mais empresários e profissionais compreendam a importância de estarem unidos e bem representados por vocês. Eu gostaria de agradecer aqui a Célia, ao Marcelo, pelo podcast Artlands, projeto maravilhoso, honrado em participar, né, como sendo o primeiro participante. Muito obrigado pela deferência, não só minha pessoa, mas toda a equipe do Sindiótica agradece por essa oportunidade de estar aqui, né. Falo em nome de todos, internamente pelo Sindiótica e também, né, por todos os nossos associados. E gostaria de falar para você, empresário, empresária, o setor de ótica é maravilhoso, é um setor que nos inspira demais, a gente aprende muito e acho que o que a gente quer é simplesmente equalizar para cima algumas dificuldades que nós temos. Então, qualquer dificuldade que o empresário tenha, a empresária tenha, procure o Sindiótica, nós vamos da melhor forma tentar facilitar que o intuito não é fechar, é valorizar cada vez mais o seu negócio. Obrigado a todos por terem nos acompanhado até agora. Este foi o nosso primeiro podcast. Agradeço ao Leandro por estar aqui conosco, elucidando aí algumas coisas que de repente estavam ainda sem entender, mas eu tenho certeza que você conseguiu de forma bem clara elucidar isso aí a todos. E esperamos vocês no próximo podcast. E vocês aí do outro lado da tela, continuem nos acompanhando para mais conteúdos sobre tecnologia e inovação do mundo óptico. E até a próxima!